Bom, pessoal, bom dia. Tô aqui logo cedinho para gravar essa aula de uma forma rápida para vocês, uma aula extra, mas sobre um tema que eu acho muito importante de discutir, que é a questão do que é opinião, do que é um fato e do que é uma teoria científica, tá? Então vamos lá, disciplina de sociologia. Opinião é uma coisa muito pessoal, é uma coisa particular, tá? A opinião, ela é sua e a opinião, ela vai divergir de acordo com inúmeros fatores socioculturais, tá? De acordo com a sua experiência de vida, de acordo com a forma como você foi socializado, da forma como você foi educado, você vai ter uma determinada opinião. A opinião ela é sua, a opinião ela é pautada no senso comum, em informações rápidas que a gente vai tendo, em conhecimento rápido que a gente vai tendo contato desde quando a gente nasceu, tá? Isso é opinião. Então, opinião é uma coisa muito particular. Deixa eu só fechar isso daqui que abriu no meu computador, peraí. Pronto. Já, vamos lá, continuando em opinião, então. Um exemplo de opinião, tá? Vamos pegar a questão da meritocracia como um exemplo para trabalhar um exemplo de opinião. As pessoas que acreditam realmente na ideia de meritocracia, elas têm uma opinião particular. E na grande maioria das vezes, essa opinião particular, ela é pautada no senso comum, ela é pautada em informações rápidas, né? Na grande maioria das vezes, né? Só para vocês retomarem, relembrarem o que é meritocracia. Meritocracia é essa ideia de que basta você se esforçar que você alcança o sucesso. Basta você se esforçar muito, trabalhar muito, que você vai ficar rico, que você vai alcançar o sucesso. Consequentemente, de acordo com essa ideia, quem não alcançou o sucesso ainda é porque não se esforçou o suficiente, tá? Isso é uma opinião. É uma opinião particular, você achar que a pessoa, ela... Eu tô dando aula, espera um pouquinho. É uma opinião particular sua, tá? Você pensar que basta você se esforçar e se a pessoa não alcançou o sucesso, é porque ela não se esforçou o suficiente, tá? Já um fato é aquilo que realmente aconteceu. O fato é aquilo que realmente aconteceu. Trabalhar em casa é isso. Um fato é aquilo que realmente aconteceu, tá? Eu consigo comprovar um fato. Eu consigo comprovar que esse fato aconteceu por meio de documentos, por meio de registros. É possível comprovar que esse fato aconteceu. Então, voltando ali na questão da meritocracia, eu pensar que a pessoa não alcançou sucesso porque ela não se esforçou o suficiente é uma opinião minha particular. E o que é um fato em relação à meritocracia? O fato que realmente acontece e que eu consigo comprovar por meio de dados, por meio de pesquisas, é que não adianta eu me esforçar, tá? Eu posso me esforçar a vida inteira e não conseguir alcançar o sucesso, e isso não vai ser culpa da minha falta de esforço. Porque o que é um fato? O fato é que algumas pessoas, elas têm acesso a tudo de primeira qualidade, a uma educação de qualidade, a uma educação particular, tem dinheiro para investir em cursos, em aulas de inglês, tem tempo disponível para estudar, né? A família, ela consegue investir na educação, consegue investir em curso, e aí, consequentemente, essa pessoa, ela vai alcançar o sucesso.
né? E aí sim eu posso dizer que se ela não alcançou é porque ela não se esforçou o suficiente. Agora vamos pegar o exemplo ali da direita. Para a maioria das pessoas, tá? O que tem disponível é uma educação pública, uma educação básica, tá? Que não é de qualidade. A maioria das pessoas, elas não tem dinheiro. A maioria das pessoas, elas têm que, né, logo cedo começar a trabalhar e muitas vezes acaba desistindo de concluir os seus estudos porque se torna muito cansativo trabalhar e estudar. Então, isso é um fato. Um fato é que não adianta eu me esforçar o suficiente, tá? Claro que adianta, né? Eu vou retomar aqui a minha fala para depois eu não acabar caindo numa armadilha, tá? Adianta você se esforçar sim, mas só isso não é o suficiente na maioria das vezes. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não têm acesso e as mesmas oportunidades que uma pessoa que tem dinheiro para tudo isso. Então, vamos pensar no seguinte, vamos pensar no terceiro ano, tá? Alunos de terceiro ano prestando vestibular. Querem se formar num curso super concorrido. Quem vai ter mais chance de passar, mesmo que os dois tenham se esforçado o suficiente? Um aluno que a família teve dinheiro, que conseguiu investir numa educação de qualidade, em cursos, que teve tempo livre para estudar, ou o aluno da educação básica, né, que não teve acesso a uma educação precária? Quem vai ter mais chance de passar? É óbvio que muitos alunos da educação básica passam no vestibular, tá? Tenho muito orgulho de alunos que passaram, mas a gente sabe que só o esforço não é suficiente, tá? Porque vivemos numa sociedade injusta. Então eu tenho que ter esse pensamento crítico também, entender isso, que o ideal seria uma sociedade mais justa, uma sociedade que desse oportunidade para todo mundo, tá? É isso. E alunos da educação básica, alunos que não têm acesso, vocês têm que correr atrás mesmo e conquistar o lugar de vocês, tá? Conquistar o lugar que é de vocês por direito. Não vai ser justo, vai ser mais difícil, tá? Mas é possível e é um direito de vocês, então não desistam. Agora eu tenho que ter sim um pensamento crítico e reflexivo de que as oportunidades não são as mesmas para todo mundo, então não adianta se esforçar somente. O esforço somente, ele não vai ser o causador do seu sucesso. Eu acreditar nisso é uma opinião minha, que só basta o esforço para eu alcançar o sucesso. Agora, o que é um fato é que a sociedade ela não é justa para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas não tem as mesmas oportunidades, tá? Uma outra imagem para demonstrar isso, né? Duas pessoas ali na escada, subindo rumo ao sucesso, né? E o de cima tá falando, olha isso, de 2 em 2, ou seja, ele já tá subindo de 2 em 2 degraus. Só que ali na mochilinha dele, ele tá carregando somente os estudos, ou seja, ele teve tempo para estudar, ele teve acesso a uma educação de qualidade, ele teve acesso a diversas culturas diferentes e tudo isso contribui. Já a pessoa que está indo mais devagar ali, está suando para conseguir subir, ela tem o trabalho, ela tem a questão da alimentação, que se você é privado de uma boa alimentação desde criança, isso também vai influenciar na sua, né, no seu desenvolvimento. Tem a questão do transporte e tudo isso ainda ele tem que estudar. Então, não é justo e isso é um fato, porque todos deveriam ter as mesmas oportunidades, tá? É isso. Agora a pessoa ela tem que correr atrás para conquistar o espaço dela, ela tem que correr atrás, porque infelizmente se ela não fizer isso, ela não vai conseguir, tá?
e é direito dela conquistar o espaço dela e lutar para que outras pessoas tenham direito também, tá? A conquistar esse mesmo espaço. Resumidamente, um fato é aquilo que realmente acontece, ele pode ser provado, né? Enquanto a opinião é o que eu penso sobre aquilo que acontece, é uma interpretação do fato. Então, eu achar que basta a pessoa se esforçar para ela alcançar o sucesso é uma opinião minha e a minha interpretação dessa questão do sucesso, tá? E essa minha opinião, ela pode ser verdadeira ou não. Um fato é fato, não tem como ele ser falso, porque eu consigo provar ele com pesquisa, com documento e tudo mais. E é importante também falar sobre o pensamento científico, tá? O pensamento científico, ele é construído depois de anos e anos de estudo, de pesquisa, de análise, é sistematizado, ele demora para ser construído. O pensamento científico, ele é baseado em fatos e não em opinião, tá? Porque opinião é uma coisa particular e ela pode ser verdadeira ou não. Já um fato, ele é comprovado com documentos. Por isso, a teoria científica, o pensamento científico, isso que a gente constrói dentro da escola, ele sempre vai ser pautado em fatos, naquilo que eu posso provar, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade, tá? Primeiro, vocês vão pegar o caderno e vão escrever a opinião de vocês sobre a frase vidas negras importam, tá? Vai lá no caderno, escreve a sua opinião. Não é para pesquisar, não é para ler sobre isso, porque primeiro a gente vai fazer esse processo de passar da minha opinião para um fato. Então, nesse primeiro momento, vocês vão pegar o caderno, vão escrever lá no caderno qual a sua opinião sobre a frase vidas negras importam. Vocês podem pausar esse vídeo e ir lá escrever esse texto. Pode ser um pequeno texto e depois voltar. Agora, nós vamos ver fatos, tá? Sobre essa frase vidas negras importam, tá? Fatos que a gente consegue comprovar com pesquisa, com documentos. Por que nós vamos ver fatos? Para depois a gente construir a nossa ideia de acordo com fatos, de uma forma mais reflexiva e crítica, que esse é o objetivo da disciplina de sociologia, tá? Então, se eu estou pensando na frase vidas negras importam, então eu também tenho que pensar em alguns fatos que nos levam a entender que vidas são essas e como que esses jovens negros ou essas pessoas negras perdem essa vida e por que essa frase é importante, tá? Primeiro, essa frase vidas negras importam é uma frase de um movimento, de uma campanha que surgiu nos Estados Unidos justamente para defender essa ideia de que as vidas negras elas importam. E por que isso surgiu? Porque é um fato, e isso é comprovado por meio de pesquisa, de documentos, que as pessoas negras elas morrem numa quantidade maior, tá? Vamos lá, primeiro nós vamos para o fato 1, tá? Análise da tabela ali a seguir. Número e percentual de pobres e indigentes por cor, né? De 92 a 99, tá? Então, primeiro número lá, em 1992, de um total de 84 milhões de pessoas assassinadas, mortas, 31 milhões eram brancos e 53 milhões eram afrodescendentes, tá? Em 99, de 75 milhões de pessoas mortas, assassinadas, 25 milhões eram brancos e 49 milhões foram afrodescendentes. Isso foi uma pesquisa realizada pelo IPEA em 2001 e publicada. Portanto, é uma pesquisa, foi baseada em fato, nós conseguimos provar.
Então, o fato 1 diz o seguinte: de acordo com pesquisa, de acordo com fatos, a grande maioria das pessoas assassinadas, elas são negras, tá? Por isso que essa campanha surgiu com essa frase "Vidas Negras Importam", para a gente começar a pensar no porquê que a maioria é afrodescendente, tá? Então nós vamos para o fato número 2, tá? De acordo com o Atlas da Violência, pesquisa do Instituto IPEA de novo e do Fórum Brasileiro, eles destacam o quanto os negros estão mais sujeitos à violência no Brasil. Então a estimativa é que os cidadãos negros tenham um risco de 23,5% maior de sofrer assassinatos. Porque foi realizada uma pesquisa e de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 eram negras, tá? Isso uma pesquisa realizada pelo IPEA também. Eles colheram dados, eles foram atrás de fatos e eles colheram tudo isso e eles conseguiram perceber de que a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 pessoas são negras, tá? E isso está relacionado a quê? Está relacionado àquela pirâmide que eu já mostrei para vocês, que eu gosto de mostrar a sociedade como uma pirâmide, né? Vamos lá, opa. Então aqui no topo da pirâmide, a grande minoria das pessoas, elas têm muito dinheiro, né? Elas acumulam a maioria da riqueza produzida no Brasil, e a grande parte dessa pirâmide é a classe trabalhadora, desde aquele desempregado, daquele que mora na rua, passando pelo pobre, passando pela classe média, passando pela classe mais alta, mas todos são trabalhadores e todos são a maioria da pirâmide, tá? A grande questão em relação a isso também é que, se eu for pensar nos negros, nos afrodescendentes, que no Brasil são 54% da população, de acordo com as pesquisas e tudo mais, as pessoas elas se auto-identificam assim, a grande maioria dessas pessoas, elas habitam onde? Nas periferias, tá? Nossa, mas isso é preconceito. Não, isso não é preconceito, isso é um fato. Depois da abolição da escravatura aqui no Brasil, os negros eles foram libertos. Primeiro eles foram sequestrados, eles foram trazidos para o Brasil, foram escravizados, e depois, quando foram libertos, eles foram libertos sem trabalho, sem dinheiro, sem terra e sem casa, tá? Para onde que essa galera foi? Para as periferias. Então, por isso que a maioria das pessoas trabalhadoras que moram na periferia são negras. Isso é um fato, tá? E é fato também que as pessoas que moram em periferias, elas estão sujeitas tem uma sujeição maior à violência, tá? Por isso que a maioria das pessoas assassinadas no Brasil, de acordo com o IPEA, de 100 pessoas, 71 delas são negras. Por isso que surgiu essa campanha, então, com a frase "Vidas Negras Importam", para a gente começar a pensar em que situação essas perdas elas se dão, tá? Um fato número 3, eu consegui 30 reportagens, e se eu fosse ficar pesquisando, eu ia ficar pesquisando e colhendo reportagens sobre assassinato de pessoas negras a vida inteira, e eu não ia parar de colher fatos, tá? Fatos, aquilo que aconteceu. Peguei um exemplo de reportagem ali, ó. Um jovem foi morto segurando um guarda-chuva nas mãos, né? Então, um morador, né, da zona sul do Rio foi morto após ser atingido com 2 tiros, um no peito e um na perna. Rodrigo Serrano, de 26 anos, era casado, tinha 2 filhos, esperava a mulher e a filha no alto da ladeira do Leme. De acordo com os familiares, Rodrigo foi assassinado por policiais que confundiram guarda-chuva com um fuzil. Então, Rodrigo, negro, né? Eu peguei a imagem dele ali, peguei a foto também na reportagem. Ele estava esperando a esposa e a filha com o guarda-chuva na mão. Os policiais viram, confundiram, né, com o fuzil
e ele acabou sendo assassinado, tá? Isso é um fato que acontece muito. É culpa do policial? Não estou dizendo isso, tá? A gente sabe que a sociedade ela é injusta para todo mundo, tá? Não é fácil para ninguém. Inclusive para essas pessoas que elas estão ali nessa responsabilidade de dar um jeito na violência, né? A segurança pública é uma função deles, tá? Pessoas que acabam ali no calor do momento, não conseguindo pensar direito. Então, assim, eu não posso simplesmente julgar uma pessoa. Eu tenho que entender e colher fatos do porquê que aquela pessoa fez aquilo, do que aconteceu. Mas a nossa análise aqui não é das condições de trabalho e do que o policial tem que passar. Isso fica para um outro momento, que é importante também. A nossa análise aqui é da quantidade de negros que acabam sendo assassinados em situações como essa, tá? Então, isso são fatos para a gente começar a pensar de forma reflexiva e crítica sobre essas coisas, né? Então, agora, qual é a outra atividade que vocês vão fazer no caderno de vocês? Agora, vocês vão escrever um texto sobre a frase Vidas Negras Importam e agora realmente se baseando, se pautando nesses fatos que eu apresentei. Então, não vai ser mais a sua opinião, tá? Vai ser uma ideia construída em cima de fatos que são comprovados cientificamente. Depois que vocês fizerem esse processo de escrever esse texto novo, pega o outro que vocês escreveram e comparam para ver como era a opinião de vocês e como que essa opinião ela foi transformada em uma ideia crítica reflexiva depois que vocês tiveram acesso a esses fatos. Bom, por hoje é só. Eu acabei me estendendo demais. Tchau, até a próxima.